Capítulo 3 das virtudes humanas. Caramba, gente, esse capítulo é sensacional. Vamos lá. Padre Fausto começa fazendo uma comparação, sabe? Porque desde o início do livro a gente fala da construção de uma casa, né? E aí ele começa esse capítulo falando de um amigo que reclamava do barulho de uma batistaca perto da janela. E que é um símbolo perfeito, porque as virtudes são como as estacas que sustentam os grandes edifícios. Ele faz essa comparação. Ninguém vê as estacas, mas sem elas tudo desaba. E assim também é na vida. Sem virtudes sólidas, a estrutura da personalidade cede diante de qualquer vento que a gente vai chamar de críticas, de tentações, de dificuldades, de frustrações. Quer ver um exemplo prático? Uma pessoa brilhante no trabalho, mas é arrogante, desleal, corrupta, indisciplinada. Entende? Então, o que adianta essa virtude? Porque falta outras virtudes que ela não desenvolveu. Por exemplo, um casal apaixonado, mas é impaciente e egoísta. Mesma coisa, né? Tem algumas virtudes, mas faltam outras virtudes. Então, assim, sem virtudes humanas, não há uma vida cristã sólida. E aí ele começa, né? O Padre Fausto começa falando o que são essas virtudes humanas. Primeiramente, ele fala, né? Que são também chamadas de virtudes morais e são acessíveis a todo ser humano, independente de religião, homem ou mulher. E assim, e desde Platão, Aristóteles já falava sobre essas virtudes também, e a igreja também traduziu isso com a luz da fé. Então, mas as quatro principais virtudes humanas que a gente tem que adquiri-las, trabalhar diariamente, são a prudência, que é saber, né, discernir e agir com bom senso, a justiça, dar a cada um o que lhe é devido, a fortaleza, que é resistir ao mal e preservar sempre no bem, e a temperança, que eu acho que é bem difícil nos dias atuais, e eu falo até por mim próprio, sabe? Dominar os próprios impulsos e prazeres. Então, todas as outras virtudes são chamadas de virtudes, entre aspas, satélites, né? Que derivam dessas quatro virtudes cardeais. Por exemplo, a coragem, a paciência, a generosidade, a lealdade, a mansidão, a constância, a amizade, a gratidão. Então, a gente tem que saber definir quais são essas virtudes cardeais e trabalhá-las para que elas se tornem a nossa base. Então, a gente pode dizer que as virtudes humanas são as estacas, as virtudes teologais, né, como fé, esperança e caridade, são os pilares, e a graça de Deus é o cimento que une tudo. Então, o Catecismo da Igreja Católica, até no número 1804, define que as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade. Em outras palavras, virtude é treino, não é instinto. É fruto da decisão, é repetição e luta interior. Sim, ninguém nasce paciente ou generoso. A gente aprende a ser assim com esforço,
Então a gente tem que ter essa noção que a gente precisa desenvolver essas virtudes. Elas não vêm embrulhadas de fábrica, elas são forjadas, adquiridas e assimiladas pela persistência diária. Então, Padre Fausto, ele até alerta: quem não luta por adquirir virtudes, constrói as estacas com um vidro frágil. Então, basta o impacto, tudo quebra, tudo desmorona. Então, assim, por exemplo, né, um profissional brilhante, mas é vaidoso, impaciente, ele destrói o ambiente do trabalho. Um casamento baseado apenas em atração, com a primeira crise não dá conta, não vai para frente. Um líder religioso sem humildade, né, cai no orgulho disfarçado de fé. Então, assim, só quem tem virtudes humanas sólidas, como a lealdade, generosidade, a constância, mantém o edifício, a casa, né, que a gente está fazendo essa analogia, de pé. Quando vem um vendaval, vem uma crise, vem um problema. Então, o catecismo, ele diz que as virtudes regulam nossos atos, ordenando as nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. O que isso quer dizer, gente? Que as virtudes funcionam como um volante e o freio da vida, que sem elas o carro moral perde o controle e dá o caos das condutas desreguladas. Por exemplo, né? Alguém dominado por impulsos, fala sem pensar, gasta sem planejar, promete e não cumpre, vive os prazeres da carne, da gula. Então, a virtude desenvolve o domínio, né, da própria direção. E virtus, né, a palavra vem daí, da força. É a energia que mantém o homem senhor de si mesmo, que tem controle sobre si. Então, Padre Fausto, ele termina esse capítulo mostrando que as virtudes não só regulam, mas elas libertam e trazem a verdadeira alegria. Porque, assim, muitas frustrações que a gente vive não é por falta de sorte ou porque Deus quis, é por nossa falta de capacidade mesmo, nossa falta de virtude. Então, assim, fulano é inteligente, mas fracassa porque não tem constância, né? Nos estudos, nos projetos. A outra fulana, ciclana, né? Quer ser calma, mas explode porque não cultiva a virtude da paciência. Então, assim, quem não luta, quem se contenta com a boa vontade, acaba sendo dominado pelos desejos, pelos caprichos e pelo humor. E a gente não pode levar uma vida assim, porque quem é virtuoso age livremente, não é escravo das paixões. Então, mais uma vez repetindo, o que o catecismo fala, pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. A virtude é liberdade interior. Ela forma o caráter, ela molda a personalidade, ela dá serenidade diante da vida. Então, a frase-chave desse capítulo, a gente pode dizer o seguinte: que a virtude faz do homem dono de si, o vício é servo de si. Olha só a diferença. Então, assim, só para recapitular esse capítulo, a gente tem que entender que as virtudes humanas são como estacas, sustentam a alma, são hábitos adquiridos, não dons prontos, todo mundo pode adquiri-los, moldam o caráter, regulam os atos e libertam das paixões. E sem virtudes humanas, nem as virtudes sobrenaturais, que é fé, caridade, se sustentam.
Então, o homem virtuoso é livre, sereno e senhor de si mesmo. Incrível, gente, muito boa esse capítulo. Espero vocês no próximo capítulo e um beijo.